queria só contextualizar o projeto, o que é o saldo positivo, né? A primeira coisa que eu queria fazer hoje é pedir gratidão para vocês, né? Agradecer muito a presença de vocês. Já tenho 25 anos de carreira na área de gestão, desses 25, 13 são na área de educação, né? E a ideia, sempre tive, cara, tem que compartilhar conhecimento, porque eu vejo que as empresas, elas perdem, não porque tem um mau produto, né, um produto ruim, mas perdem porque não tem gestão, tá? Então, o objetivo do saldo positivo, aqui a equipe, né, que trabalha comigo, a Sara, o Felipe, do Ato Interativo aqui da cidade, a Gabriela, né, a minha esposa, que é sócia, está lá, a Elisa, da Insis. A gente conversando, cara, vamos colocar isso, potencializar isso e compartilhar esse conhecimento. E a ideia da consultoria Insis, então, ter esse projeto, fazer uma reunião, uma conversa dessa sobre gestão por mês. O saldo positivo, acho que foi uma pegada interessante que o Ato Interativo, através da Sara, conseguiu captar das minhas falas, que eu detesto que falem comigo se correr atrás de prejuízo, né? Se o prejuízo já é ruim, você está atrás dele, é muito pior, né? Então, eu corro à frente do lucro ou do lado, pelo menos, né, para empatar, né? Então, saldo positivo é a ideia, né, que a Sara teve. Vamos colocar alguma coisa que seja realmente que a pessoa entenda valor naquilo. Então, a ideia é sempre vir com um tema compartilhado, né, a informação sobre gestão, né? Dentro da Insis, nós temos duas atividades. Uma é a parte de sistemas e gestão na área educacional, né, que é comandada por mim, e a outra parte é pela minha esposa Elisa, que é a sócia, que trabalha com regulação na área de saúde. Então, ela trabalhou 23 anos, eu brinco com ela, trabalhou 23 anos autuando empresa, agora está defendendo empresa, né? Trabalhou no Conselho de Farmácia e esse ano resolveu a gente empreender com esse conhecimento que nós temos, e aí ela trabalha toda a parte de regulação da área de saúde, a Anvisa, Ciproquim, que é um sistema da Polícia Federal, quer dizer, toda a empresa de saúde tem alguma relação, né, com essa parte burocrática e ela que atende os clientes nessa área, né? Bom, aqui eu trabalho já, como eu falei, quase 15 anos na área de educação. Hoje eu estou na função de diretor administrativo da Rede Docton de Ensino, são 14 unidades com em torno de 18 mil alunos no total, né, e 14 unidades presentes em Minas e Espírito Santo. Antes daqui, eu tive uma passagem de 4 anos e meio pela Universidade Católica de Brasília, mas morando aqui, trabalhando em Brasília toda semana, indo e voltando. Aí um dia que eu dormi no ônibus, não desci no Galeão, fui para a garagem da Unida, e a faxineira do ônibus me acordou com um cabo de vassoura, né? Falei, moço, achou que eu tinha morrido, né? Falei, moço, aí que eu olhei, estou no Galeão, não, você está na garagem. Ela falou, cara, é hora de parar, dar uma descansada. E aí eu saí lá da UCB e estou trabalhando na DOC e divido o meu tempo entre a função, né, de diretor administrativo financeiro e a parte da consultoria da Insis. Os sistemas que a Insis desenvolve hoje são utilizados pela DOC, parte de orçamento, compras, contratos. Estamos desenvolvendo agora um sistema de grade, de gestão de grade muito interessante, né? Temos o Game Jurídico e o horariomarcado.com, né? Game Jurídico é uma plataforma que vai ser lançada dia 2 de fevereiro, que faz a gamificação, né, metodologia ativa no núcleo de práticas jurídicas, que o EAD ano que vem, o governo deve liberar para o EAD, então nós estamos lançando essa plataforma, ok? Então, começando a nossa fala sobre gestão, né, por que gestão 360 sobre a ótica da eficiência financeira? Como eu falei, às vezes tem muita empresa, né, muitas empresas, não são poucas, eu acredito até que seja a maioria, né, que não trabalha com gestão, não vê um valor no back-office da empresa, né? Eu não acredito na questão que muita gente fala atividade fim e atividade meio, né? Tudo é atividade fim. Não adianta você dar uma boa aula, o aluno chegar, você tem um excelente professor, né, uma didática muito boa, com a metodologia muito boa, quando ele vai no atendimento, ele não tem um atendimento de qualidade, né? Ele volta 10 vezes. Eu brinco muito que educação, instituições de ensino tem que aprender com o banco, né? Levanta a mão quem foi no banco conversar com o gerente nos últimos 6 meses. Ninguém vai. Uma pessoa. Né? Então, hoje o banco, como é que o banco evoluiu dos últimos 15 anos para cá? Muito.
né? Melhorou o serviço, você abre conta, como é que você... Eu não entendo até hoje por que o aluno tem que assinar um contrato. Você abre conta bancária online, né? Você movimenta, você pega empréstimo, você paga a conta, né? E aí quando eu vou fazer um contrato com a instituição de ensino, eu tenho que assinar um papel, né? Tem que transitar papel. Você no banco você não faz isso. E o bolso é a parte mais sensível do homem, né? Você quer arrumar confusão, vai mexer com o bolso lá, com dinheiro, que realmente dá confusão. Tá? E aí, essa parte da gestão, ela envolve uma visão 360, porque envolve vários processos, várias ações da gestão. Então, começa desde um planejamento estratégico. E aí todo mundo fala aquela mesma coisa. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho certo. Mas é assim, não é diferente. É assim que funciona. Tá? Quando você faz o planejamento estratégico, eu quero chegar lá, mas qual recurso você vai aplicar para chegar lá? Né? Você não tem um orçamento, você não sabe qual é a quantidade de recurso, compromisso. O orçamento é uma peça onde o gestor da tua empresa assume com você um compromisso, tanto de receita, de despesa e resultado. Né? É uma peça que você pode, inclusive, utilizar para remunerar melhor os seus gestores. Uma remuneração variável. Agora, você tem que ter onde controlar isso. Né? E aí, o orçamento, depois do planejamento estratégico, é a peça que vai dar essa condição para a tua empresa, seja qualquer empresa. Então, a maioria das coisas que eu vou falar aqui serve para qualquer tipo de empresa. Planejamento estratégico, qualquer empresa, né, precisa. Orçamento serve para qualquer tipo de empresa. São leis universais, né, da gestão. Quando você faz o orçamento, ele vai te dar uma projeção a gente chama na contabilidade competência e caixa, no regime de competência, regime econômico. Eu vou ter lucro ou prejuízo. Só que você tem as variáveis. Nem tudo que você vende, você recebe no prazo certo, e nem tudo que você compra à vista. Então, há a transformação do orçamento em fluxo de caixa. Você vai entender o comportamento da sua receita. Como é que está o prazo médio de recebimento? Como está o prazo médio de pagamento? De repente, você tem um recebimento de 40 dias, e se você renegocia o processo de compra e ganha 50 dias de prazo médio, você alonga o pagamento antes do recebimento. E aí você resolve um problema de fluxo de caixa. Mas como é que você faz isso? Para enxergar essas variáveis, tem que ter a ferramenta de fluxo de caixa. Né? Sem ela, você não vai conseguir identificar as possibilidades de negócio. Tá? Com a parte do fluxo de caixa, também processo. Cara, muitas coisas na empresa se resolvem parando e pensando. E você pensa e coloca no papel e você desenha um processo mais inteligente. Né? Até dar um exemplo, muitas coisas que eu vou falar, algumas coisas eu falo o nome da empresa, outras eu não vou falar a empresa, mas depois eu tenho evidências e posso mostrar os detalhes. Mas teve lugares que eu trabalhei, contratei uma pessoa de processo, entende de processo. Essa pessoa ela tem uma habilidade de perguntar: o que você faz, meu amigo? Como é que é a sua rotina de trabalho? E conseguir identificar numa determinada empresa que eu trabalhei, cara, mais da metade das pessoas, o índice de produtividade era 30%. Justificava o trabalho: não, isso aqui eu tenho que ligar para a pessoa e anotar aqui, mas o sistema já faz isso. Não, isso aqui eu tenho que arquivar o papel, mas para que arquivar o papel se está no computador? E aí a pessoa tem a habilidade de perguntar e desenhar, identificar e conseguir tirar da equipe o máximo de produtividade. Né? E aí o processo é interessante. E além dessa questão de melhorar a produtividade da equipe, ela faz com que a empresa não fique na mão de ninguém e mantenha uma regularidade de processo de atendimento. Porque tem muita coisa que você chega na empresa, você tem uma única pessoa que faz aquilo. Quem tem um não tem nenhum. Não é isso? E quando você tem um processo desenhado, cara, uma coisa também que eu vejo muito, eu não posso sair de férias, eu tenho que voltar antes, eu vendo as minhas férias, porque não tem ninguém que faça o meu trabalho. Meu amigo, todo mundo merece descansar. Né? E descansar, você consegue também melhorar a produtividade, cara, dando tempo para o cara pensar outras coisas, viajar com a família, descansar. Tem gente que fala que não tem tempo, meu filho, você não tem tempo, tem alguma coisa errada. Né? E aí, quando você desenha o processo, você dá esse tempo. Você substitui um colaborador com muito mais facilidade. Né?
Eu falava muito, trabalhei numa empresa, que eu falava, não, mas se o fulano morrer, como é que vai fazer o setor? Só ele sabe. Aí essa dona dessa empresa falou, Fernando, fala isso não, cara. Nós vamos fazer o seguinte, se esse cara ganhar na loteria, vamos pensar positivo, saldo positivo, né? Aí eu passei a falar dessa forma, se esse cara ganhar na loteria, como é que você faz? Ah, se ele teve a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, não sei, como é que você vai fazer? Só ele sabe. Aí você vai começar do zero, você vai colocar uma pessoa, de repente essa pessoa faz um serviço muito bem feito, mas não tem nada desenhado. E aí, como é que você vai fazer? Parte de pessoas, cara, pode falar de inteligência artificial, cara, é muito bacana, eu gosto de gente. Né? Eu acho que eu li uma reportagem do Rodolfo, que é CEO da Celso Lisboa, e ele falando, fazendo uma análise da questão do EAD. Qual que é o diferencial que as empresas grandes, né, que os top 10 vão perder alunos, estão perdendo? Porque falta interação entre gente. Né? Então, cuidar das pessoas é fundamental. Por mais que você coloque um atendimento virtual, né, fale com a Siri, cara, gente não substitui. E é interessante, quando a gente fala em tecnologia, quando a gente conversa com pessoas que fazem o processo de recrutamento e seleção, o que é que eles falam? Cara, o cara é muito inteligente, passa numa prova técnica com 100, né? Mas na hora que você vai trabalhar em equipe, na hora que vai interagir com pessoas, as questões cognitivas faltam. Né? Então, cara, empresa se faz com gente, cuide bem da tua equipe. Né? E aí eu te garanto, processo ajuda a saúde emocional da tua equipe, porque ele vai saber o que fazer, tem uma meta estabelecida através do planejamento, né, do orçamento, é muito mais simples. Né? E interessante, complicar é muito mais fácil do que simplificar. Cara, vamos simplificar esse processo, é muito mais difícil. Complicar é muito simples. Né? A parte de tecnologia também. Sem tecnologia realmente não vai, é muito difícil, você precisa da tecnologia. Quando você fala de processo de planejamento, orçamento, fluxo de caixa, indicadores, então trabalhar o bom indicador. Fiquei numa empresa uma vez, eu cheguei para trabalhar como gerente financeiro, a menina fazia, tinha um papelzinho na mesa, estava até sujo, assim, de tanto que ela colocava um tracinho. A cada vez que tinha uma ocorrência, ela botava um tracinho. Aí eu falei, mas por que você faz isso? Não, porque pediram para fazer, mas por quê? Não, é um indicador de quanto que é uma empresa de engenharia, quanto que as obras estão mandando nota fiscal lançada errada. E o que você faz com isso? Ela ficou assim e tal. Você faz o que com esse indicador? Então, cara, cuidado, não fica criando indicador, é mais trabalho para nada. Né? Efetivamente, aquilo é usado. Né? Então tem que também observar indicadores muito bons, a gente tem que trabalhar com indicador, mas ver se ele realmente é uma coisa que está agregando, né, para você. Tá? E dentro disso tudo, quando você faz o orçamento, você vai trabalhar com compras, contratos, com receita. Por que eu separo, eu coloquei isso aqui? Apesar de parecer óbvio, quando você vai fazer um processo de uma gestão de contas a pagar, né, e você controla lá o compras e contratos, muitas empresas, elas coloca tudo no bolo, tudo que eu vou pagar. Então tem fornecedor A, B, C, D e coloca tudo no mesmo pacote. Quando você faz isso, você deixa de enxergar na tua empresa, porque é o custo fixo. Se eu coloco uma meta da receita operacional líquida da empresa, ele pode ter de gastos gerais 10%. Só que na hora que você separa aquilo que é o compromisso diário, né, mensal, semanal, aquilo que você paga com regularidade, né, que eu chamo de contrato, aquilo que você paga parcelas fixas ou variáveis. Então, uma conta de telefone é variável, né, um contrato de aluguel é um contrato fixo. Né? E quando você separa de todo o seu compromisso de pagamento, aquilo que você tem que pagar, que você assinou o contrato, e aquilo que você pode decidir comprar ou não comprar, você vê que a meta que você está colocando, às vezes, de 10% de gastos gerais, ela nunca vai ser atingida, porque 10% já é contrato. Como é que você vai resolver? Então, precisa dividir essas questões. Então, por isso que eu coloco dentro do Radar 360 essa questão de contrato. Tá? Separo compras e contratos. Então, que é só uma visão, né? Como está ali o radar, né? Simbolizando uma visão 360 do que você tem que ter na tua empresa.